Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 4 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 17. Um carro se move em um plano XY com componentes da aceleração ax igual a 4,0 metros por segundo ao quadrado e a y igual a menos 2,0 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial tem componentes v0x, 8,0 metros por segundo, e v0y, 12 metros por segundo. Qual é a velocidade do carro na notação dos vetores unitários quando atinge a maior coordenada y? Como no problema anterior, as componentes do vetor aceleração são constantes e o movimento do carro acontece com aceleração constante, ou seja, trata-se de um movimento uniformemente variado. Para esse tipo de movimento, podemos aplicar as três equações mencionadas no problema da aula anterior. Estas equações são válidas quando o movimento acontece em uma dimensão, mas também podem ser aplicadas em movimentos bidimensionais, desde que tratemos cada direção separadamente. Considerando a direção y, a velocidade inicial nessa direção é v0y igual a 12 metros por segundo e a aceleração é a y menos 2,0 metros por segundo ao quadrado. Substituindo os termos da primeira equação da nossa lista pelos seus correspondentes no que se refere ao movimento nessa direção, ela se torna o vy vai ser o v0y mais o ay vezes t. Substituindo pelos valores mencionados, fica o vy vai ser 12, que é a velocidade inicial na direção y, menos 2,0, que é a aceleração nessa direção, vezes t. Considerando a direção x, a velocidade inicial nesta direção é v0x igual a 8,0 metros por segundo e a aceleração é ax igual a 4,0 metros por segundo ao quadrado. Substituindo os termos da primeira equação da nossa lista pelos seus correspondentes no que se refere ao movimento nessa direção, ela se torna o Vx vai ser o V0x mais Ax vezes t. Substituindo pelos valores mencionados, fica o Vx vai ser o 8,0, que é o V0x, mais 4,0, que é o Ax vezes t. Essas duas expressões nos permitem determinar os valores das componentes da velocidade do carro em cada instante t. Observe que a velocidade y do carro é positiva inicialmente. Então, nessa direção, a componente da posição do carro está aumentando com o tempo. No entanto, ela está aumentando cada vez menos à medida que o tempo passa, porque a aceleração é negativa. O valor da componente y do carro será máximo quando a sua velocidade nessa direção for nula. Depois desse instante, a velocidade será negativa e o carro se moverá no sentido contrário ao original. A velocidade será nula quando zero, que vai ser a velocidade, vai ser igual a 12 menos 2,0 vezes t. Passando o termo negativo para a esquerda, 2,0t é igual a 12. O 2 multiplica o t, então o t vai ser 12 sobre 2,0, que dá 6,0 segundos. A componente x da velocidade nesse instante é, o Vx vai ser 8,0 mais 4,0 vezes 6,0, que é o instante. Então dá 8,0, 4 vezes 6 dá 24, mais 24. 8 mais 24 dá 32 metros por segundo. Então o vetor velocidade do carro nesse instante terá apenas componente na direção x. A representação dessa velocidade na notação de vetores unitários é o vetor v vai ser 32 metros por segundo na direção y.